Olá pessoal, tudo bem? Sem muita discussão, o Senado aprovou ontem mudanças na lei de improbidade administrativa, um texto que já havia sido aprovado na Câmara e que era bem pior na Câmara, deu uma melhoradinha no Senado, mas ainda assim trouxe uma série de questões que afrouxam a lei de improbidade administrativa, e que está gerando uma discussão muito grande, principalmente entre os meios de investigação, entre os representantes do Ministério Público, entre outros, nessa questão. Porque há alguns pontos que, de fato, dificultam muito a punição por improbidade administrativa. Um dos pontos mais questionados é a questão do dolo, da necessidade do dolo para haver punição por improbidade, ou seja, acaba aquela modalidade culposa de improbidade. Não importa se houve um prejuízo gigantesco para a administração pública, se não houver como comprovar que o político teve aquela intenção, e é muito difícil provar a intenção, sempre difícil, não vai haver punição por improbidade administrativa. E algumas coisas que eram punidas como improbidade acabam agora sendo punidas apenas com ação civil pública, por exemplo. Também tem um outro ponto que é muito questionado, que é o da prescrição intercorrente. Eles criaram um prazo de 4 anos em cada etapa do processo, que se correr esses 4 anos, o processo automaticamente é arquivado. E o grande problema aí disso é que vai beneficiar um monte de gente que hoje é alvo de improbidade administrativa, inclusive o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, seria um deles, e outros membros da Câmara, do Senado. Por isso muita gente entende que esse ponto específico foi colocado sob encomenda no meio do negócio para beneficiar políticos em geral, e o presidente da Câmara foi um dos que mais incentivou aí a ida à votação rápida desse processo, primeiro na Câmara e agora no Senado. Há outros pontos. Partidos políticos, por exemplo, saem da lei da improbidade e vão apenas ser punidos dentro da lei dos partidos políticos. Há uma outra questão também que é bastante polêmica, o fato de que um político que hoje é condenado por improbidade administrativa num cargo, isso não mais fará com que ele perca a função, caso tenha essa decisão de perda de função, de um novo cargo. Então, por exemplo, se um prefeito for condenado por improbidade administrativa, quando já for governador, ele não perderá o cargo de governador, também é uma outra questão, e outros pontos que foram aos poucos sendo colocados. Um deles é a questão da acessibilidade. Hoje um político pode ser condenado por improbidade administrativa se descumprir regras de acessibilidade, que são aquelas regras que as empresas também precisam seguir, e agora não mais. E outra questão também me pareceu muito colocada especificamente dentro do projeto, que é estranho, não vai mais haver punição por improbidade para aquele político que transferir recursos para empresa privada para funções de saúde sem um prévio convênio. Esse convênio poderia ser celebrado depois, o que também me parece algo estranho. São alguns dos pontos aí dessa lei da improbidade que foi aprovada, que agora tem que voltar para a Câmara, porque foi modificada no Senado, e mais que, de um modo geral, afrouxam, sim, as punições por improbidade administrativa. E é interessante dizer que, embora as pessoas estejam no Brasil achando que a gente está vivendo apenas uma disputa direita-esquerda e fazem esses embates, inclusive defendendo os políticos de direita e de esquerda, como se estivesse cada um do seu lado, na hora de votar um projeto como esse, eles estão, muitas vezes, lado a lado. Os 47 votos que foram registrados a favor da proposta no Senado tiveram juntos petistas e o Flávio Bolsonaro, por exemplo. O Centrão, que apoia o governo, com a oposição, com parte da oposição, juntos, porque, nesse caso, todos são beneficiados. E aí é sempre bom ressaltar isso para as pessoas, que muitas vezes a briga não é de um lado contra o outro, você não precisa escolher ali exatamente um lado contra o outro, porque às vezes a briga é de políticos que querem se aproveitar da legislação para escapar de punições, para ganharem poder, contra os que não querem ou contra a própria população. E isso é sempre bom ficar atento, porque não adianta a gente ficar brigando, as pessoas ficarem brigando, enquanto os políticos vão aprovando aquilo que lhes interessa e que prejudica a sociedade, o que me parece ser o caso da lei da improbidade administrativa. Um abraço para vocês e até mais.